Oi, oi, oi! Olha só quem tá aqui hoje. Meu nome é Alessandra Fernandes e eu sou co-founder da HackOne. Talvez alguns de vocês até me conheçam como Bebezinha, porque é assim que o meu digníssimo esposo Lucas Palma me apresentou e o apelido acabou pegando. Em uma área tão masculina, nessa edição especial Mulheres de Sucesso, eu vou bater um papo com várias mulheres incríveis e sucedidas em suas áreas e suas carreiras na área de tecnologia. E para dar início a essa edição, eu convidei alguém muito especial para mim e que me inspira em vários aspectos. A Elizabeth iniciou a sua carreira em tecnologia como estagiária de microinformática numa empresa de trade marketing. Atualmente é vice-presidente da Connects, que é uma empresa do grupo Getronics com sede em Amsterdã. Ao longo da sua carreira profissional, gerenciou equipes na América Latina, Estados Unidos e na Europa. Seja muito bem-vinda, Elizabeth Smelicek. Muito obrigada! Eu que tenho um prazer enorme de estar aqui hoje. Você falou de admiração, eu que tenho uma admiração, primeiro, por você como mulher empreendedora, que tem uma carreira aí, uma trajetória brilhante. Então, obrigada mais uma vez pelo espaço. Ah, é um prazer de verdade, é um prazer mesmo ter você aqui com a gente. Quando eu pensei, né, nesse projeto, eu pensei, sem brincadeira, você foi a primeira pessoa que eu pensei, então por isso que eu iniciar com você é muito significativo para mim, porque como eu disse, você é uma dessas mulheres que me inspiram, então muito obrigada né, pela sua presença. E para a gente começar, eu queria saber de você, como que você como iniciou, né? Como foi esse começo na área de tecnologia? Legal, Ale, eu acho que para eu te falar como eu comecei, eu tenho que te falar também um pouco da minha história como pessoa. Então, para quem não sabe, eu venho de um background aí, uma família muito humilde. Meus pais não completaram nenhum ensino superior, então eu comecei realmente aos meus 16 anos eu tive que trabalhar, sempre estudei em escola pública. Então foi quando eu comecei a fazer um trabalho de assistente administrativa numa empresa de pequeno porte, que além dos trabalhos administrativos, eu também tinha que cuidar da parte de TI e literalmente fuçava. Uau! Computador não funcionava, eu que ia lá, o pessoal que colocava vírus no computador, eu que ia lá resolver. Então foi quando eu comecei a me interessar para o mundo assim de tecnologia, eu diria. Uhum. Eu tinha aí por volta de 17, aí, bem naquela época que você tá, o que eu vou fazer na faculdade? E naquela época, meados de 2000 e 2001, é, existe um boom das telecomunicações, né? Então, eu estava assim, o que eu vou fazer na faculdade? Pensando que eu já queria algo que pudesse me dar um futuro melhor, porque eu queria ajudar a minha família também, e queria alguma coisa que me desse um retorno rápido. E naquele momento, as áreas que mais se pagavam eram as áreas de telecomunicações. Então, não pensei duas vezes, vou fazer engenharia Uau! de Mas assim, telecomunicações. alguém te falou disso ou você, assim, não, você olhou e Estudava, falou, não, eu isso tá no olhava e momento. não, eu estudava. É assim, o que eu vou Aham. fazer? Naquela, assim, uma pessoa de 17 anos, 18, gente, Nossa, é não muito sabe o que é difícil. da vida. É muito Sim. difícil, mas eu tinha uma certeza. Eu queria ter uma vida melhor. Então eu falei, cara, o que vai me pagar e o que vai me dar um retorno? E eu falo isso, assim, o pessoal fala assim, eu tinha ambição de ajudar a minha família, tinha ambição de ter uma vida melhor. Então, para mim, assim, foi um clique, assim. Obviamente, não Sei. tinha a menor ideia do que vinha pela frente. 6 anos de engenharia não foi fácil, mas foi aí que tudo começou na minha vida. Então, você primeiro se formou em engenharia. Eu, na verdade, comecei a faculdade em 2001. Uhum. Naquela época, assim, a gente, uma faculdade de engenharia tem muitas disciplinas, que são elétrica, eletrônica, a parte de telecomunicações, antenas. Então, a gente estudava muitos aspectos de engenharia elétrica mesmo. Mas o que me chamou a atenção no curso foi quando a gente começou a falar de dados, de redes. Eu tinha uma disciplina chamada redes. Então, eu comecei a me Uhum. interessar é, mais pela área de redes, de computação, de tecnologia nesse momento. Mas a Mas aí você faculdade não começou. aprofundava. Mas aí você começou nessa parte mais técnica mesmo? Você gostou, assim? Eu gostei desse negócio de redes. Amei, amei. Eu Uau! era assim, amei. E aí eu falei o seguinte, cara, eu preciso entrar nesse mercado, porque não vou Uhum. esperar 6 anos, primeiro porque eu trabalhava, eu acordava às 4 da manhã e saía do trabalho, eu morava no extremo da Zona Leste, em São Paulo, então saía às 5 da manhã para chegar na Berrine 7, 7h30. Então a minha vida era complicada. Eu ia para a faculdade e falei, gente, eu preciso de algo que me dê um retorno, né, para eu conseguir sobreviver. E Aham. aí eu falei, vou fazer um curso mais técnico, justamente nessa área, na área de redes, né? Na época a gente falava de CCNA, gente, CCNA no Senac.
É, Uau! e foi quando tudo começou assim realmente a andar na minha vida. Foi quando eu comecei o curso de CCNA no Senac, gente. Uau. Não, e o que é mais interessante, né, que na Hack One a gente iniciou mesmo com a comunidade Cisco, né, que para quem não sabe, a comunidade Cisco vai do CCNA ao CCIE, né, então a gente bate muito na importância de tirar a certificação. Hoje, né, enfim, o mercado é super aquecido nesse sentido, mas naquele tempo você já teve a visão e começou a fazer o CCNA. E aí você fez Mas, gente, CCNA. 20, eu não vou falar muito que vai descobrir minha idade, né? Mas já faz 20 anos já isso, tá? E fiz os Aham, CCNA, exatamente. E aí a gente tinha, aham, naquela época, gente, a gente tinha uma escassez de profissionais na área de telecomunicações, de network, muito grande. Tinha gente vindo de outros países para atender essas vagas. Nossa. Então, assim, quem tinha um CCNA é igual hoje, tem um CCIE, assim, para vocês terem uma ideia. Então, para mim, foi assim, O muito extraterrestre, né, do importante. CCIE, tipo assim. Exatamente, exatamente, E aí você fez exatamente. o CCNA, você falou, é isso, eu gosto da parte técnica. Então você gostava da parte técnica. Ali, só para te dar uma ideia, quando eu tirei o CCNA e aí comecei a fazer processos seletivos para entrar realmente em empresas, né, de grande porte, eu entrei na EDS, que depois, mais para frente, foi comprada pela HP. Uhum. É, eu amava a parte técnica. Na verdade, eu ainda gosto da parte técnica até hoje, mas naquela época eu queria ser a melhor engenheira lá do time. Então eu estudava, para quem conhece aí da parte de redes, eu sabia os endereços IPs de alguns servidores, de alguns elementos críticos da rede, os switches de Ah, cor, de não tão acredito. Nossa. apaixonada que eu era Aham. pela parte técnica, exatamente. E assim, eu acredito que você se espantou, né? Porque se hoje já é uma área com poucas mulheres, eu imagino, né, há tantos anos atrás, como que era essa área. E aí, quando você começou a trabalhar, que você olhava, era homem por todo lado, como que era isso pra você? Você sentia um preconceito? O pessoal te dava. Como que era? Olha, Ale, eu posso dizer que eu fui talvez agraciada, porque eu sempre encontrei muito. E aí, é até um recado para os homens aqui também. A gente está falando de mulheres, mas Aham. eu tive sempre líderes, homens e colegas homens, que acreditavam no meu potencial e que me ajudavam, né? Me dava oportunidade Uhum. e me ajudava quando eu tinha dificuldade. Eu acredito, e aí volto um pouquinho na parte da faculdade. A gente começou a universidade, eram 40 homens e quatro mulheres. Quatro mulheres. No final de 6 anos, se formaram 20 homens e duas mulheres. O que quer dizer isso? 50% de homens se formaram e 50% das mulheres se formaram. Para mim, assim, isso Uhum. é uma contra fatos e os números ninguém não dá para argumentar, né? Exato. Para mim é a mesma capacidade. Então, se você se coloca em um desafio e você coloca o esforço, você sai do outro lado. Óbvio, né? Nesse mundo que é realmente um pouco mais masculino, a gente tem que se apoiar em referências, a gente tem que pedir ajuda, mas isso acontece com os homens também. Então, para mim, Sim. assim, eu tive muita oportunidade, mas eu também tive que me esforçar, né? Então, Eu a gente senti fala que isso. o Quando você tava sucesso, falando. cara. Que você tava É, falando, né? Falando assim, eu estudava isso, eu estudava os IPs. Então, assim, você queria ser também a melhor naquilo, pra mostrar assim, vocês vão ver com quem vocês estão lidando, sabe? Eu sou inteligente, não, essa área não é de homem, não. Aqui tem mulher e tem mulher muito é, capaz. Então, eu senti isso de, né, de você também querer aprender e querer ser melhor naquilo mesmo. e eu acho que tudo que a gente se propõe, eu acho que homens também que são muito bem, que têm sucesso é isso, né? O trabalho, mas talento ou talvez uma dedicação é igual a sucesso. Então, isso acontece com os homens também, né? Uhum. Talvez essa área um pouco mais com os homens, né? Que você vê mais interesse pelos homens. Mas sim, eu acho que quando você pergunta desafio, era comigo mesma. É De falar assim, cara, verdade. será que eu realmente sou boa nisso? Então eu me esforçava mais. Então, mas eu não me arrependo de ter feito isso. Eu lembro que na IDS, inclusive, quando a gente atendia vários clientes importantes, tinha cliente que ligava e falava assim: eu quero falar com aquela engenheira que me ajudou em tal coisa. E aquilo para mim era assim: não precisava me dar nem salário ou de aumento de salário. Para mim, o reconhecimento de um cliente mesmo falar Sim. comigo já era ao concurso, assim, era o máximo. E você já teve essa síndrome, assim, do impostor, né? Porque a gente tem isso, né, dentro de nós, assim, será que a gente é capaz para esse cargo? Hoje você, né, vice-presidente, você tem um cargo de, né, você chegou e chegou, né, numa posição que muitas pessoas, homens, mulheres, almejam. Como que você lidou, né, durante esse tempo com essa síndrome que a gente às vezes tem de, será que eu posso? A gente vai contar um pouquinho, né, mas Uhum. a Beth, nossa, já
já liderou times fora do Brasil, então tem toda uma trajetória que... Como você lidou com essa síndrome, né? Eu posso dizer que todo mundo tem. Aham. Bom, como você colocou, né? A gente às vezes duvida da nossa capacidade, e a gente acaba sendo o nosso principal obstáculo, né? Para a gente conseguir crescer. Eu sempre tive apoio no sentido de mentores, né? E sempre me apoiei em mentores que podiam me ajudar e me assegurar assim, você está no caminho certo. Quando eu decidi, e a liderança veio acontecendo de maneira muito natural na minha vida, ali. Então, assim, quando eu comecei a parte técnica, eu sempre tentava liderar um projeto. Então, no final, eu estava liderando um projeto técnico, uma equipe técnica junto comigo. Uhum. E eu comecei a gostar disso. Eu percebia que liderar uma equipe, liderar um projeto, eu conseguia maximizar as entregas, porque eu imprimia um pouco também da minha dinâmica. Então, não era só eu, Elizabeth, fazendo as coisas. Eram mais pessoas ajudando a gente a entregar um projeto ou uma equipe para entregar um objetivo. Passou várias vezes, assim, será que eu sou capaz? Muitas vezes. De novo, tinha os mentores e a maioria homens, meu, você pode, você é capaz, vai. E além de tudo, um parceiro que eu sempre tive, meu marido, conheço meu marido desde a faculdade e sempre me apoiou. Então, você ter ao seu redor colegas, né, no trabalho, os seus líderes e o seu companheiro, né, dizendo você é capaz, cara, você pode conquistar o mundo. Então eu tive coach, eu tive ajuda de coach especializado para a gente superar e melhorar alguns aspectos. Mas é isso, eu acho que é uma rede de suporte que te ajuda a ir para frente. Sem É, isso você não consegue. e eu achei interessante porque, assim, às vezes as pessoas pensam, né? A pessoa chega, ela quer, almeja uma posição, mas ela não chega sozinha. E a gente diz isso, né? Obviamente, com o apoio da família, ali, de alguém que é nosso esposo, marido, enfim. Só que a gente também precisa se desenvolver, né? Então, você com certeza viu, às vezes, habilidades ou, né, coisas que você precisava desenvolver ou crescer e procurou, né, ajuda de um coach, de um mentor. Aconteceu, Sim, então, esse processo de realmente se sem dúvida. desenvolver. Sem dúvida. E eu era uma pessoa muito técnica, né? Então, geralmente as pessoas mais técnicas, elas são um pouco mais diretas, elas não têm um pouco daquelas capacidades um pouco mais brandas ali, né? Os Eu soft skills conheço que a uma gente pessoa fala. técnica assim. É, então, o que acontece é que a gente precisa procurar ajuda. Quando eu decidi que realmente eu gostaria eu falei, ó, agora é o momento, eu quero ir para a área mais de liderança, eu fui fazer um MBA também para entender um pouco mais de negócio. Então, isso também me Aham. ajudou, né? Eu conto que, assim, teve uma época da minha vida, que foi quando você comentou aí que eu liderei times nos Estados Unidos, que foi realmente assim, o meu clique final. Você é capaz ou não é? Então, assim, se você puder fazer isso, você pode fazer qualquer coisa. Porque eu era uma mulher brasileira e tinha que liderar um time. O meu chefe, na época, tinha aceitado um outro desafio. Falou assim: agora você vai ficar na minha posição aqui como diretora de toda a América. Eu falei assim: você tá louco, né? Como que eu vou fazer isso? Como quem vai me respeitar lá? Você tá louco, né? E Nossa. foi assim uma grata, e para mim foi um desafio que me ajudou muitíssimo. Onde eu estou hoje, eu devo a esse projeto, porque foi aí que eu vi, realmente, eu sou capaz. A gente está falando de uma outra língua, a gente está falando de uma outra cultura. O fato de os americanos, né? A gente sempre tem uma admiração, nossa, os americanos são mais avançados, mas eu tive um respeito muito grande pela equipe que me acolheu, a equipe E a que eu gente começa a liderava nos ver que isso, Estados na Unidos. verdade, é diferente, né? Eles admiram muito os brasileiros porque a gente tem uma raça, uma vontade de fazer acontecer que só quem morou fora sabe, e até trabalhou fora sabe quão Sim, admirados os brasileiros são. sem E dúvida. E aí você estava falando da língua, né? E uma das coisas que mais abriu porta assim na minha vida, do Lucas também, e todo mundo que eu conheço, foi o inglês, né? E até eu penso assim, às vezes eu falo, olha, quando eu vejo uma pessoa mais nova, eu falo, se eu Sim, pudesse te dar um conselho, mas só um conselho. Se você não quiser estudar, não estuda. Se você não quiser fazer nada da vida, não faz. Mas assim, aprende o inglês. sem É, dúvida. que momento você aprendeu, né, o inglês? Porque imagina, você foi para fora, você foi liderar, mas você precisava ter o inglês, né? Como que foi isso para Sim. você? Olha só, eu no início eu comecei a inglês não muito. Quando eu comecei a faculdade, eu já via que eu precisava estudar também inglês, porque muito material é em inglês, né? E quando você faz o curso lá na época, eu acho que agora tem mais coisa em português, mas na época que eu Uhum. estudava era muito inglês. Então eu comecei por volta de 18 anos, mas o meu inglês era broken total. Assim, a gente. Eu meti a cara aí, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu nem conseguia falar direito, no conjugar o verbo to be direito, mas meti a cara e fui. Sim, mas É, brasileiro, né? Vai na
casa. Brasileiro, exatamente. Mas assim, eu concordo assim 150% com o que você disse. Para mim, línguas hoje inglês principalmente é fundamental. Se eu tivesse a minha cabeça que eu tenho hoje, né? A gente fala assim, a gente fica muito na dúvida de investir num curso, né? Eu vou fazer uma faculdade, eu só tenho 18 anos, mas eu nem tenho certeza do que eu quero. Faça um curso de capacitação para testar. Então, hoje, a Hack One também tem isso. Se você está na dúvida, cara, faz um curso de capacitação. Você não precisa entrar numa universidade de 6 anos. Inglês, mais um curso de capacitação, cara, você já vai voar, tenho Porque às vezes a certeza. gente. Eu fico assim, até chocada, porque você precisa fazer um curso de 4 anos para depois você ver como que é trabalhar na área. Muitas vezes, né? Porque às vezes o estágio vem Exato, depois. Eu também desisti da, exato. da faculdade de psicologia e fui para administração, porque me falaram que eu não ia poder trabalhar até chegar sei lá, o estágio não remunerado. Essa palavra, quando falaram não remunerado, eu falei, meu Deus do Oi, céu, gente, vocês preciso não estão pagar entendendo. contas? Eu preciso pagar minhas É, contas. Então, assim, é, às vezes essa fase que você está decidindo ou até migrando de carreira, porque hoje em dia você sim, também pode migrar. Você simplesmente está numa exatamente. área e quer, o que que é esse negócio de tecnologia aí? Então você quer Sim. testar ou quer ver como se você se identifica, você pode fazer um curso de um CCNA, começar, Sim, enfim, outros cursos que tem, não disponível uma outros faculdade, cursos. né? Sim, sim, totalmente de acordo. Então, para mim, o inglês foi acontecendo dessa maneira. Assim, eu estudei por fora também. Para mim, desde o início já entendi que era importante na minha vida. A Aham, empresa que eu trabalhava, a IDS, a gente tinha que atender clientes lá fora. Então, foi forçado. Ou eu aprendo isso, ou eu não vou continuar aqui. aham. Então, foi mais as experiências. Eu aprendi realmente fora. Eu tive professores nativos para me ajudar. Mas o trabalho dia a dia foi que me deu assim uma alavancagem, né? Porque se você não testa todo dia, é difícil, né? Você não pôr a prática. Então foi assim que eu melhorei. Então foi assim, na experiência mesmo que você desenvolveu. Mas Sim. antes da gente ir para essa parte aí de como foi ir para fora e tal, hoje, como que tá atualmente, assim, você tá liderando, não é com a parte técnica, como que é o Hum. seu trabalho hoje em dia? Olha, Lê, eu tenho hoje eu falo dois chapéus, né? Então, como Uhum, eu sou a número um daqui da América Latina, reporto diretamente para o board da Getronics lá fora, eu tenho tanto a responsabilidade de operações, que é a parte mais técnica, mas eu também tenho a parte de negócio. Então, eu sou uau. responsável pelo time de vendas. Então, geralmente as empresas têm dois heads, né? Então, por isso que eu sou Managing Director e vice-presidente também de operações, por essa razão. Então, a gente está construindo uma empresa e, para mim, assim, é magnífico, porque eu posso ter uma visão da entrega, de como eu vendo e a entrega, e para mim, assim, eu sou responsável pelas duas coisas. Eu tenho que vender muito bem, eu tenho que encantar os meus clientes muito bem, mas eu também Sim. tenho que fazer uma entrega muito boa. Ainda tenho esse pezinho na operação, então a operação não saiu de mim, não, tá? Eu tô ali sempre com os olhinhos nela, tenho, obviamente, um time maravilhoso para me ajudar, mas sempre estou aqui olhando o que está acontecendo. E Beth, você Uhum. liderando esse time tão grande, né? O que o profissional hoje que você fala, esse profissional aqui é meu camisa 10? O que ele tem que você não admira, mas assim, que você acha que ele está indo no caminho certo e esse profissional pode crescer dentro da empresa? O que ele tem, assim? Ó, primeiramente, ele tem sede de conhecimento, ele é curioso, né? Ele não para de aprender, porque tecnologia é isso, né? Você dormiu num ponto, um minutinho, você já está para A onda trás. levou. A onda levou, exatamente. Para mim, um profissional que tem sucesso, ele está sempre buscando inovação, né? Então, inovação para ele mesmo, novas capacidades, a parte tecnológica, como que pode ajudar o cliente a ser mais competitivo. Então, um profissional para mim de sucesso hoje, ele é curioso, ele tem ambição, que é importante ter ambição, onde que eu vou, como que eu posso crescer, e está sempre inovando. E, aliás, a gente falou de comprometimento, né? E tem que ter Uhum. comprometimento, Ale. Sem comprometimento com o negócio, com o cliente final, dificilmente a gente se mantém muito tempo esse mundo de TI é muito, muito pequeno, né? Então, eu sempre falo que o nosso maior asset é a nossa reputação. Então, se você faz bem um trabalho, você sempre será lembrado. Então, todo mundo vai lembrar de você como competente, como comprometido, como um cara muito bom tecnicamente, que você pode sempre confiar, né? Então, diria que seriam essas as qualidades que eu olho. Sim, e que mantém, né? Porque uma pessoa assim, dificilmente ela vai ficar, né, sem emprego, digamos assim. Ele sempre vai ter oportunidades e vai, né, continuar ali na empresa. Às vezes ele pode até não ter algo técnico, né, que ele precisa desenvolver, porque, igual agora a gente, né, tá ali falando mais de
pelo menos aqui, né? Juntando cloud, outras vertentes da Uhum. área. E às vezes a pessoa ainda não tem um conhecimento tão bom, mas ele também tem ele desenvolveu soft skills, ele é muito bom com pessoas, ele desenvolveu a parte de Sim. liderança, e esse profissional acaba sendo, né, essencial, assim, no seu time. E você não precisa ter, eu sempre falo isso pro meu time, você não precisa ter, sem direct report, você não precisa ter pessoas reportando para você para se comportar como líder, né? Você falou uma coisa muito importante. Você pode liderar um projeto, você pode liderar uma situação, e acho que essa capacidade de liderar, você não precisa ter o nome lá, do títulozinho como gerente. Você pode liderar qualquer situação, né? Isso Nossa, também é um diferencial. nossa, isso é muito legal, bem reflexivo mesmo, porque às vezes a gente acha que liderança é só quando você tiver pessoas para reportar para você, né? E não, você está liderando tudo, Exatamente. até o seu dia, a sua rotina, você está liderando todas essas coisas. Então, Exatamente, exatamente. e Beth, entrando um pouquinho, né? Você falou do Renato e que ele também, né? Seu esposo também tá na área de tecnologia. Como que é, né? Vocês dois, como foi esse encontro, Renato e Beth, na área de tecnologia? Aham. Bom, a gente se encontrou na faculdade, né? Então, a gente estudou junto 6 anos. Então, imagina, né? A pessoa, 6 anos, segunda a sábado, porque a gente estudava de sábado também. Aham. E aí a gente, nos trabalhos escolares e nos trabalhos que a gente tinha na universidade, afinidades, a gente acabou encontrando um ao outro, né? Eu diria. Então, foi uma parceria já há mais de 20 anos. É engraçado porque a 20 gente anos, tem. É, é já faz tempo. tempo já. É Aham. tempo, é tempo. Então, essa parceria já vem aí de muito tempo, e um suportando sempre o outro, sempre empurrando o outro. E ele sempre esteve comigo, e eu acho que vice-versa, né? Porque a gente passou por momentos bastante difíceis também, pessoalmente falando, de saúde, mas um sempre do lado apoiando o outro. É, e ele foi comigo para fora. Depois eu acho que a gente vai falar sobre isso. Mas eu falei assim: olha, meu chefe me chamou para a gente ir, falou que eu tenho uma oportunidade na Europa para eu pensar em 15 dias. Ele falou assim: top, Foi vamos. assim? Não, vamos É, falar disso, eu quero vamos saber. falar Como, disso. como foi isso? Como Então, surgiu, né? Como surgiu essa como surgiu? oportunidade? Na época eu estava na British Telecom, uma empresa Uhum. britânica milenária e quase centenária. É, Conhecidíssima. e é conhecidíssima, exatamente. E eu estava gerenciando o time de Américas, né? Então já tinha passado pela experiência de gerenciar um time estrangeiro, né? Do ponto de vista do Brasil aqui, eu estando no Brasil, gerenciando um time fora, viajando bastante lá para os Estados Unidos. E o meu chefe na época, o meu líder na época, me disse: Olha, eu estou precisando de um líder aqui na Europa para fazer a mesma coisa. É, o meu, a pessoa que estava lá, meu antecessor, ele ia se aposentar. Então, uma pessoa que levava bastante Nossa. tempo na empresa, e o centro da BT na Europa fica na Hungria, né? Então você imagina, não estou falando nem de inglês, estou falando de húngaro, estou falando Não, de e uma que língua ano que foi? totalmente. Que ano que foi isso que você foi? 2016, Nossa. 2016, Ale, Você foi pra mais ou lá? menos. Eu fui para lá, fui para lá. E assim, É, 2016, gente, a internet, né? Hoje em dia você quer ir pra Hungria, você pode até se é, assustar com o nome, mas em 2016 você não sabia nem quem você ia encontrar quando você descesse no exato, aeroporto, a não ser que você né, exato. no livro. É. Exato, não, hoje está muito mais difundido, não é? Budapeste, assim, Sim. é uma cidade linda, você conhece, mas foi para mim assim, agora vamos. O meu marido não tinha ido, tá? O Renato, eu falei, eu vou ver como é, vou arrumar uma casa pra gente, e falei, Não. olha, arrumei a casa. Sim, arrumei a Não. casa, nunca tinha ido na vida, nunca tinha pisado em Budapeste. Ele falou assim, tá, tô indo. Ele ficou aqui mais um mês organizando, a gente tinha a nossa vida aqui, né? Apartamento e Aham. tudo. Ele ficou e foi às cegas. Eu já conhecia pelas viagens, né? Mas ele não conhecia. E ele foi, assim, me acompanhando plenamente. Meu Deus. E assim, na Hungria, É, gente, vocês não estão entendendo, né? da Hungria, né? Cultura O, pe- o- completamente diferente, não só pela cultura, mas o sim, idioma. Eu não sei sim, como que, né, hoje em dia, como você disse, tem muitos brasileiros lá, né, até mesmo sim. na BT, mas a língua separa demais. O inglês do húngaro também não ajuda muito, né? Então, Não, como foi? Aí você não. chegou lá, chegou você e o Renato, e você falou, agora eu vou ter que gerenciar um pessoal aqui na Hungria, eu vou É. morar aqui em Budapeste.
Bom, Ale, como eu te falei, eu já tinha superado a minha capacidade técnica, né? Assim, cara, Sim. tenho capacidade para fazer esse troço, né? Então, assim, eu não tinha mais esse medo de fazer uma liderança fora, mesmo porque na minha cabeça, assim, os americanos, e eu acho que isso é um modelo que a gente tem aqui também, que os americanos estão mais avançados em muitos aspectos, Aham, que lideram mais, são muito mais. é, Impositivos, né? Eles têm uma confiança assim que, né, exala, né, a confiança. sim. Eu pude fazer isso lá, acho que aqui vai ser igual, vai ser fácil. Aham, Não que eu tenha subestimado, mas eu acho que o meu maior desafio, como você falou, foi a cultura, né? E eu aprendi muitíssimo, porque você pode ter soft skills, você pode ter a technical skills, mas você também precisa respeitar a cultura para você conseguir que o outro te entenda, que o outro te acompanhe, né? Então, para mim foi assim um outro aprendizado, foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive para crescer como pessoa, inclusive também, não só como aham. profissional, de respeitar o outro, de entender o outro, de escutar. Porque às vezes, para mim, a motivação pode ser uma, para o outro, né, que tem uma cultura diferente, que vem de uma formação diferente, não motiva. O que me motiva não motiva ele. Então, eu tive que escutar muito. Para mim, E foi o nesse desafio da time, cultura. e nesse time da Hungria, você gerenciava húngaros e brasileiros? Como que era isso? O time da Hungria, a gente gerenciava, na verdade, eu O gerenciava mundo todo. pessoas da Europa inteira ali, né? Uau, Porque tinha, nossa. inclusive, porque a Hungria está muito central, né? Então você tem gente, basicamente da Europa inteira. Você tem gente da França, tem gente da Itália, você tem gente da Alemanha. É um país central e como a BT é um centro, é uma empresa que gerencia e tem vários clientes no mundo inteiro, ali na Europa principalmente. Você precisava dessas pessoas que falavam a língua de cada cliente, né? Um alemão, um francês, um Uhum. italiano, para estar ali, né? O espanhol também. Então era gente da Europa inteira ali, imagina, culturas totalmente distintas, né? E eu Então acho que foi isso da tecnologia, assim, é uma coisa que eu fico bem, não surpresa, mas espantada como ela te abre portas. Porque hoje, se você tem uma certificação, até mesmo, sei lá, um CCNA, você pode ir para fora trabalhar na sua área. Tem muitas empresas, assim, fora do Brasil contratando. Então, para pessoas que almejam, né, trabalhar fora do Brasil, sair fora do Brasil, que eu sei que tem muitas pessoas que têm esse sonho, né? Assim como um dia eu acredito que você sim, também sonhou isso, eu também já sim. sonhei. É uma porta, né? Sem dúvida, Ale. Você falou do inglês, você falou de um curso mais técnico, né? Eu assumi uma posição de liderança lá fora, né? Obviamente, teve depois que eu fui, muitas pessoas se moveram com um background mais técnico e conseguiram carreiras assim brilhantes, estão muito bem. Eu diria que assim, nós brasileiros, ou eu imagino que outras pessoas de outras nacionalidades também, quando você tem capacidade, né? Capacitação técnica, estudo. No meu caso lá na Hungria, eu precisei fazer a tradução do meu diploma, né? Porque para você assumir alguns certos cargos lá, você precisa ter essa tradução juramentada para justificar por que você não está contratando ou promovendo alguém dentro do país. Então, É, você vê que assim falta profissionais no mundo inteiro, né? Capacitado para fazer liderança, para a parte técnica. Então, eu diria assim, é a sua escolha. Você tem um curso técnico, você tem inglês, você escolhe, você quer ficar no Brasil, você fica no Brasil, você quer conhecer o mundo, você conhece o mundo. Não tem limites, eu diria, né? Porque a demanda está no mundo, né? E falta gente capacitada. não, isso que você falou é tudo, assim. É justamente, você abre portas e você pode ter escolhas, né? Quando você se Exato. capacita, ou quando você tem, né, coisas igual você buscou ali pela tecnologia porque você sabia que aquilo ia abrir portas. O inglês também. Então, esse Sim, combo é imbatível, assim. Se eu pudesse, sim, sei lá, né, dar conselho até você, assim, esse combo é infalível, porque você pode trabalhar no Brasil, pode trabalhar fora do Brasil, e você tem escolhas. A partir do momento que você tem a capacitação, acho que isso é muito legal da tecnologia. Ela te permite escolher lugares, né? Te abre portas, e que às vezes outras profissões não possibilitam. Por isso que eu sou fã, assim, de carteirinha mesmo da área, porque ela, né, na minha vida me abriu muitas portas, me permitiu conhecer muitos lugares. sem dúvida. E assim, não é só a questão profissional técnica que você falou, né? Que a gente está falando, é a questão cultural, né? Você se torna um ser humano
mais evoluído quando você tem contatos com outras culturas, você aprende tantas coisas diferentes, você passa a dar valor a outras coisas, quando você começa a ter contato com outras culturas. No nosso caso, eu e o meu Renato, a gente às vezes era muito materialista, né, de ter alguma coisa, e a gente gosta de comprar alguma coisa, de ter, né, bens, e é importante para quem vem de uma família simples, né, de construir alguma Ter suas coisa, mas conquistas, você né? exatamente, que é importante, mas você Uhum. começa a olhar também como vive um europeu, né? Quais são os valores, a família, o tempo que você gasta no trabalho, o tempo que você gasta com a família. Então você acaba aprendendo, você acaba equilibrando um pouco melhor a sua vida quando você tem contato com outras culturas. Então eu super recomendo, na verdade. Você ter a opção, né? Você quer ficar no Brasil, você vem para o Brasil. Você quer ficar fora, você vai. É sua escolha, né? Não é que você tem que também ser bem-sucedido, tem que ir para fora do Brasil, gente. Eu digo que assim, é uma escolha. Eu escolhi voltar. É a minha família, meu pai. A gente tem vários problemas. Eu não vou nem ficar aqui porque é um podcast à parte, né, para falar dos problemas do Brasil. Mas é uma escolha. E você pode ser bem-sucedido aqui também. Com certeza, né? Então, é isso que você falou, te abre possibilidades, né? Aí você pode escolher. Quer ficar aqui? Você pode ser bem-sucedido. Quer ir para fora? Também você tem uma porta lá. E como que foi esse retorno, né? Então, quanto tempo você ficou fora? No total, A gente assim? ficou 3 anos na Hungria, né? 3 anos. E Uhum. a base era a Hungria, mas eu viajava muito para a Alemanha, ia muito para Inglaterra, que é onde era a sede da BT. Foram 3 anos no total, assim, realmente lá no centro da Hungria. E Aí a volta, né? chegou o momento de voltar, né? Porque como que foi, né? Como foi essa proposta que você falou? Não, é Bom, hora também de voltar. é. Eu Eu estava muito encantada, assim, a gente, dos dois, né? A gente chegou assim, gente, que lugar é esse? Maravilhoso. E tô ainda, assim, adoro a Europa, né? A gente gosta. E para mim não tem, assim, um ou outro, né? Eu acho que você O pode coração conciliar sempre vai as ser duas. dividido, né? Exato, o coração sempre vai ser É. dividido. Mas, inclusive, o Renato tem cidadania, a gente poderia ter ficado na Europa, então foi realmente uma escolha de coração, de querer voltar para o país. E me surgiu essa oportunidade, que realmente foi essa oportunidade que eu tenho hoje de ser líder da América Latina, que foi muito importante para o meu crescimento profissional e estar perto da minha família naquele momento. Então, eu pude combinar as duas coisas. Eu pude voltar, continuar crescendo profissionalmente, liderando uma equipe maravilhosa, construindo algo e estando perto da minha família. Então, eu não tive que abrir mão de nada, né? Eu continuo na minha profissão, estou crescendo bastante, graças a Deus, graças às oportunidades que eu tive, Uhum. mas eu estou perto da minha família, que isso também me importa. Nesse momento, é importante para mim ficar aqui no Brasil e meus amigos. Sim, são momentos, né? É aquele momento que você tem de almejar, né, ir pra fora, tal, e também tem o momento de voltar. E Beth, você também, né, é uma apaixonada, alguma das coisas que também nos conecta, que é a paixão por viajar, né? Tem alguma coisa, assim, algum lugar que você ainda almeja conhecer, que tá nos seus sonhos, como que... Me fala um pouquinho Ah, disso. ai, gente, tem lista, né? A gente faz lista de coisas para conhecer, né? Aham. A gente viajou muito, principalmente ali na Europa, que você pega o carro, você está em um país, em outro país em 2 horas, né? Foi muito importante. Eu ainda não explorei muito a Ásia, então algo que eu gostaria de fazer. Também. Tenho curiosidade imensa para conhecer a cultura, eu adoro a cultura japonesa, né? Eu quero conhecer a Tailândia, eu quero conhecer a Ásia, eu acho que é uma coisa que a gente não conseguiu fazer. O máximo que eu fui assim longe foi a Turquia e Israel, que foram lindos, foram experiências maravilhosas, mas eu gostaria de fazer um pouco mais a Ásia. Sim. É, Quem sabe, Ale, a gente pode combinar alguma coisa Não, aí, vamos olha. combinar de fazer juntas aí, pelo menos em alguma parte. Eu falo pro Lucas, É, nossa, a Ásia, assim, tá na minha prioridade, justamente porque nunca fui, né, pro continente, então é, tem que dar aquele check, né? exatamente, A gente exatamente. tem Não, que então fazer eu assim, com sempre tenho certeza. vontade de fazer. Mas aqui também tem muita coisa legal para fazer, né? Eu nunca fui para Amazônia, para Amazônia, assim, gente, Você eu nunca acredita que foi o fui. primeiro lugar que eu fui Que você... sozinha viajar? Foi a Amazônia. Uau! E eu Uau, fiquei que encantada. brava! Então, e foi a Você- Amazônia, né? Olha só, foi uma viagem de
de premiação, né? Eu trabalhava com vendas, eu ganhei Aham. essa viagem, então eu fui assim com tudo pago, ficar no barco hotel, foi um negócio assim, Uau! bem diferente. E ali, eu não posso falar que ali despertou em mim a vontade de começar, mas foi sabe, Deu um clique assim, deu um um clique e falou trigger, um assim: trigger. olha o mundo, a Ah, Amazônia. olha o Foi a mundo, Amazônia que começou isso. Então, eu tive uma olha experiência isso. super legal lá. E, É, e às vezes, né, você fala assim: eu nunca fui pro. Quando você tá falando, né? Às vezes a gente fica muito assim, ir pra fora, ir pra fora. Mas o Brasil, é um assim, mundo, não, é o é um mundo. É mundo. tantos É, lugares, assim, incríveis, né? é. E a viagem, eu acho que ela te ajuda muito é, a sonhar, né? Porque, na final, a gente está trabalhando para realizar nossos sonhos. Sim, sim, Então, sim, sim. e o que que a Beth sonha, assim, quando você pensa nos seus sonhos, assim, o que que você ainda sonha, né? Uma mulher tão bem-sucedida, que já conquistou tanto, né? É, enfim, realmente sucedida, né? Bem-sucedida. O que que você ainda sonha? Como que faz pra você nunca... Porque a gente vai conquistando as coisas, né, na vida, a gente vai Uhum. conquistando e aí às vezes fala, e quando chegar lá, né? E o que que é o seu chegar lá? Você... Posso dizer que você já chegou lá. O que que é pra você isso, assim? Como você encara esse cheguei lá, mas eu ainda sonho com tantas outras coisas. Quais são esses sonhos? Ah, eu não sei se eu assim, cheguei lá, eu não sei não disso, viu? Aham. Eu continuo evoluindo. Para mim, aprendo todos os dias. Eu não me considero uma pessoa que cheguei lá ainda. Eu tenho muita coisa para fazer, para aprender, para construir. É, eu continuo evoluindo, eu quero aprender, não descarto, por exemplo, voltar para a Europa. Então, assim, se eu pudesse conciliar as duas coisas, porque eu adoro a Europa, eu gosto muito dos Estados Unidos, mas a Europa é algo que meu coração está mais próximo, então eu gosto muito desse mundo. Eu sonho em construir algo. Nesse momento, eu tenho um projeto muito bacana, que é construção da Connects, é uma empresa, apesar de ter o respaldo da Getronics, tem 130 anos, é uma construção de quase uma startup, assim, sabe? De uma empresa que Uhum. a gente pode dar cara para moldar. Então, para mim, hoje, o meu projeto, que se chegar lá é assim, Qual Conects que é o seu projeto? conhecida, o meu projeto é esse, assim, é transformar a Conect, tipo assim, todo mundo conhece a Conect, a empresa reconhecida em tecnologia. Então, esse é o meu desafio hoje. E eu sempre fui assim, ali, assim, de falar, o que você vai fazer daqui 5 anos? Não dá para você planejar o que você vai É, fazer daqui 5. Gente, você pode até planejar, eu comprar uma concordo casa. totalmente. Eu concordo Não dá, totalmente com você. gente, não dá. Eu também não sou essa pessoa de planejamento a longo prazo, porque eu não consigo ver a vida. Gente, se eu olhar para 2 anos da minha vida, ela fez tanta coisa que até agora eu tô Exato. tentando me achar, sabe? Assim, acontece É, muita coisa, exato, então eu exato. também tento colocar, né, tempos Vou te, curtos, né? exato, eu vou te dar um exemplo. Antes de ir para a Europa, eu estava gerenciando um time, estava fazendo projetos, a gente ia fazer algumas consolidações, recebi uma ligação que mudou todo o meu planejamento para o ano seguinte, e Que era foi 15 dezembro. dias, né? 15 Que foi, dias você é. tem 15 dias para escolher, então assim, de repente eu vou receber uma ligação diferente agora para eu fazer outra coisa. É óbvio que a gente tem que se planejar, né? A gente fala assim, planejar o futuro, né? Ser consciente do que você vai fazer, mas não dá para planejar a vida a cada detalhe. E eu acho que até fica um pouco chato, né? Quando você É. planeja tudo. Então, você tem que deixar a vida também acontecer. Eu acho, nossa, eu concordo demais com você nisso, porque eu pelo menos sou assim, né? Eu não tento não planejar. Às vezes até quando eu vou viajar, eu não gosto daquele negócio muito roteirinho, sabe? Eu gosto de ter, eu sei Sim, que eu e o Lucas a gente é demais nisso, porque às vezes a gente vai e não sabe nem onde a gente tá indo dormir. É muito, eu não recomendo. não recomenda. Não, nesse nível não, mas é bom às vezes a gente não ter também o controle, sabe? Deixar também, porque Sim. isso tira um pouco da. Às vezes a gente fala assim, eu sou muito ansiosa e não consigo, eu preciso ter o controle de tudo. Mas às vezes isso te causa mais ansiedade, você fica mais ansiosa. Eu tenho essa percepção. Às vezes eu deixo, sabe? Assim, É. eu deixo, vai ser gostoso, eu levo na esportiva mesmo. Sim, 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 sim. Não, eu super concordo. A gente tem que ter um equilíbrio, né? De planejamento e um pouco também viver. Gostou de um lugar, isso é legal. Eu adoro viajar de carro. Você gostou de um lugar, você fica. Você não tem avião para ficar pegando, né? Puta, o avião vai sair daqui uma hora, tem que sair. Não, eu gosto de quando você pode também escolher, né? Nesse caminho, desfrutar a jornada também, não ficar naquela correria. Muito bom. E falando de coisas assim diferentes, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe um modelo de trabalho diferente do que a gente estava acostumado antes, né? Eu acho que quando você trabalhou fora, você já tinha tal esse modelo um pouco mais híbrido. Como que é seu trabalho hoje? Ele é em casa? Como que é a sua rotina?
Eu trabalho muito de casa. Nesse momento, a gente decidiu um modelo híbrido que eu acho importante, principalmente para o time que está começando agora, sabe? As Uhum, pessoas precisam de apoio. Eu tive apoio quando eu comecei, né? Eu tive meus mentores, eu tive apoio dos meus amigos mais velhos ali na área, dos colegas mais velhos. Então, hoje eu percebo que é importante ter esse contato com o pessoal que está chegando. Então, a gente decidiu ir 2 vezes para o escritório. Então, 2 vezes por semana eu vou para o escritório, a gente se reúne. É um momento também de ter, a gente é humano, né? Essa conexão, a gente precisa dessa conexão. começa a fazer É, falta também, né? Se você ficar faz muito tempo, falta, faz falta. exatamente. E a gente resolve tanta coisa rápido também, porque você tá ali, puta, lembrei de uma coisa, vamos falar. Eu confesso a você que no início eu achava que a gente não ia conseguir trabalhar tanto tempo de fora, mas a gente se adaptou. Eu vejo que colegas nossas, por exemplo, que são mães, elas conseguem produzir muito mais, elas têm uma qualidade de vida com os filhos também. Então, para mim é Uhum. importante, apesar de não ter filhos, eu vejo o quão mais felizes as pessoas que têm a possibilidade de passar mais tempo com a família estão mais felizes e produzem melhor também, né? Então, eu acho que esse modelo, eu super acredito e veio para ficar, o modelo O híbrido, híbrido. não o híbrido, exatamente. Então você gosta desse modelo, assim, porque né, você tem vivido ele, mas com seu time é o ideal que você enxerga, assim, porque a gente tá vendo uma mudança, né, em algumas empresas de tech, que é voltar Sim. todo mundo, né? Voltar, assim, presencial. Pois Então, é, é. eu acho que tem uma questão que é a cultura, né? Se você Aham. tem bem estabelecida a cultura corporativa, né? Se você, baseado em confiança, baseado em troca, você encontra uma forma de manter a cultura corporativa. Eu acredito que se você tem muita gente nova chegando, você precisa ajudar essas pessoas. E como que essas pessoas que nunca viram, né, os colegas, ou como que é a cultura, elas precisam desse contato. Eu acho que eu até vi outro dia a Amazon dizendo que é obrigatório 3 vezes por semana, acho que vai agora no meio do ano, né? Eles vão começar a voltar, fazer isso, né? Eu não sei o quanto isso vai impactar na felicidade, no bem-estar e na satisfação dos funcionários, mas eu acredito sim que é importante ter esse contato com as pessoas mais jovens. Eu acredito de verdade, porque eu tive isso e só Uhum. consegui avançar porque eu tive essa ajuda. Eu imagino as pessoas que começaram agora, elas não têm, né? É mais Sim, difícil. exatamente. E falando dessas pessoas, assim, no trabalho, sobre idade, né? Porque às vezes a gente fica preocupado com idade, tá velho, tá novo. Seu time tem de tudo, assim, um pouco. Como que é essa formação hoje lá? Tenho, não, olha só, a gente trabalha muito com desenvolvimento de software. Então, para as pessoas que estão mais acostumadas, você está falando de linguagens aí que estão já há 1.000 anos, é COBOL, gente. Então, eu tenho na minha equipe, inclusive, pessoas que estão aposentadas. Eu tenho na minha lista de, de, Não, de funcionários, eu tenho gente de 75 anos fazendo desenvolvimento. E são, assim, super produtivos. E eu acho que essa é a beleza dessa área de tecnologia, porque você consegue continuar evoluindo, tem ainda sistemas que dependem do conhecimento dessas pessoas, e eu acho que essa convivência entre, a gente fala de diversidade não é só gênero, né? É a Uhum, formação, é a idade. Então, eu tenho é gente verdade. do time com 20 anos e com 75. Que é Uau. assim, o pessoal fala, esse senhor aqui, não, esse senhor é um desenvolvedor que está fazendo muito bem, obrigada, aqui nesse. E é assim, a gente tem muitos bancos, né? Então os bancos ainda utilizam muito bem frame. Então tem gente muito capacitada, com mais idade aposentada, inclusive, que resolveu continuar. Legal. E eu queria mudar, né, um tópico assim que eu tenho uma curiosidade mesmo em saber. O que que te inspira no seu dia a dia, assim, na sua vida, né? Quem são as pessoas que te inspiram, que você para ser a mulher que você essa mulher forte? Porque, assim, a Beth, não sei se eu já te falei isso, mas quando eu te encontrei a Beth pela primeira vez, a gente se encontrou na Hungria. Acho que era seu aniversário, né? Era meu aniversário? A Era, gente, eu lembro que era na é, Hungria, agora eu não lembro a eu acho que ocasião, era seu aniversário. E foi ali o primeiro momento que a gente se conheceu. E apesar, a Beth naquela época era chefe do Lucas, mas não por conta disso. Mas quando eu tive, a primeira impressão que eu tive quando eu te conheci foi de uma mulher forte. Ali eu falei, uau, nossa, que mulher forte, assim, né? E então, no dia a dia, o que faz a Beth ser essa mulher forte? Ai, meu Deus. Obrigada pelo elogio. Ale, eu não sei, é claro que a gente tem, como ser humano, né? Você tem momentos Uhum, que você tem que ser forte. Eu de verdade acredito que eu tive experiências
exemplos dentro de casa, na minha família, de mulheres que tiveram que ir à luta, né? Ah, Então, quando eu penso na minha história, a minha mãe ela era dona de casa, mas ela foi criativa o suficiente para montar o próprio negócio dela dentro de casa. que E a lindo. luta e conquistar as coisas. Eu tenho uma prima que ela é comandante numa das maiores empresas hoje de aviação no Brasil. E ela foi a pioneira, assim, ela já começou há 30 anos. Ela é mulher comandante, assim, consegue imaginar uma mulher pilotando um avião? Não. Então, assim, são mulheres que saíram do nada, que falam assim, gente, eu preciso fazer algo. Eu sempre falo isso, e eu sei que é difícil, uma pessoa que conseguiu chegar. Gente, vai à luta, assim. Eu não gosto de me vitimizar. Óbvio que eu tive oportunidades, óbvio que eu tive ajuda. Então, eu peço que Uhum. todo mundo que tem a possibilidade de ajudar uma pessoa que está numa situação mais vulnerável, com mais dificuldade, para ajudar. E não estou dizendo de dinheiro, não, estou dizendo de falar, de dar uma orientação, como você falou ali. Conhece alguém? Fala, cara, vai fazer um É, curso técnico, é gratuito, você pode aprender isso na internet, ou vai fazer um curso de inglês. Falta essa mentoria, né, às vezes. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que a vida te faz, né? E não foi sempre fácil para mim, assim, às vezes eu falo assim, eu engulo sapo, eu brinco com o meu time, eu falo assim, gente, eu tive que engolir um sapo hoje com a perna aberta, foi difícil, viu? Sei qualquer. Assim, é o dia a dia que te torna. Não quer dizer que você é sempre forte. Então, eu não recomendo ser forte todo o tempo. Tá exato. tudo bem você falar, cara, hoje foi difícil, eu preciso de um abraço. E você não vai Exato. ser mais fraca por isso. Você é humano, né? E várias vezes, né? Ainda bem que eu tenho um Renato que fala assim: Renato, me dá um abraço, eu preciso de um abraço. É, Sempre não pergunta nada, só porque me dá um abraço. o que eu acho mais É, incrível, assim, né? Porque às vezes a gente não imagina, e até quando eu pensei em criar esse quadro, né, de mulheres, é porque falta, né? Às vezes as mulheres às vezes não vão para essa área porque falta também em quem se inspirar, sabe? Em quem olhar, igual você viu ali, comandante, você viu ali falta alguém para você olhar e falar: caramba, essa é, mulher chegou, eu também posso chegar, né? Eu também, exato. o caminho dela. Então, essas mulheres, eu também, né, tive mulheres assim na minha vida que me ajudaram a me construíram, né? Eu sou um pouco dedicada, um pouquinho dessas mulheres, né? Um pouquinho da minha Exato. mãe, um pouquinho, Uhum. né, da minha irmã, um pouquinho de outras mulheres que eu trabalhei junto, mas essa força que a gente fala, né, não a força no sentido de ser forte o tempo todo, porque isso é Sim, mentira, né? Ninguém é forte o tempo todo, mas essa força de não desistir. Sabe? Essa força de exato. ser não, É, eu vou ser uma mulher incrível, sim, eu posso, não tem essa, essa área, não é, vou estudar. Então, assim, a gente pode se encaixar, acho que isso é o mais incrível disso, que a gente pode se encaixar, sim, sim. nessas áreas de liderança, nessas áreas onde poucas mulheres estão, e que com esforço a gente chega lá. Sem dúvida. E sabe de uma coisa, Ale? A gente não é só exemplo para modelo de liderança para as mulheres, para os homens também. É verdade. Quando eu comecei, eu tenho um irmão. O meu irmão não Uhum. sabia o que fazer. Então, eu puxei meu irmão e falei assim: você vai fazer tecnologia sim, pode se matricular. Sério? E aí ele Então, foi pra sim, área? e ele foi para a área. Meu irmão, ele fez sistemas, assim, mas Aham. você vê, assim, é um exemplo que, assim, não é só as mulheres para mulheres, assim. Eu acho que as mulheres para os homens e vice-versa. O homem também. Você tem uma irmã, você tem uma prima, você tem, sabe, uma colega. Fala para ela o que cara, faz esse curso, eu te ajudo, né? Incentiva. E é nos pequenos detalhes, né? Eu tô falando do meu irmão que eu incentivei, primos meus hoje, né, pessoas que têm na minha família, quando falam assim, você pode me dar? Eu falei, tem, vamos lá, vamos sentar. Vai fazer o curso de tecnologia assim, tá aqui, pode fazer lá, vê o teste de aptidão. Se deu certo, vamos lá, vamos fazer esse curso. Aí você Tem imagina a que gente com a incentivar. Hack One, né? Na Hack One, é Exato. assim, a gente encontrou alguém, falou que quer mudar de carreira, falou que não tá insatisfeito com a carreira, que não sabe o que fazer, a gente fala da Hack One, a gente começa. Não, você pode É, ter uma trilha, que você pode... Porque eu acho que é quase como natural, né? Quando você sim, encontra um caminho, ou você sabe que seguindo aquilo, você se deu bem, você também ajudar outras pessoas naquilo, sabe? sim, Ó, eu fiz isso A mais B, e deu esse resultado. Então, faz esse sim, resultado que também vai dar. E, exato. e aí, para terminar, né, eu queria que você falasse, assim, esse incentivo mesmo, se fosse alguém que estivesse Uhum, nos escutando, né,
e que está pensando ali na área da tecnologia, como você começaria? Como você incentivaria essa pessoa hoje e falar assim, ó, você Uhum. não sabe o que fazer ou você quer migrar a sua carreira, né? Porque às vezes você não está satisfeito e quer vir para essa área de tecnologia. O que você, Beth, deixaria aí de mensagem? E Vamos lá. Ali, primeiro, assim, dizer que o que você faz aí na Hack One com o Lucas, vocês têm um projeto que você me perguntou de sonhos, né? Eu, de verdade, acredito que a educação é a saída para o Brasil e se a gente quiser transformar o país, é a educação. Então, vocês estão num projeto lindo que eu admiro e acredito, porque se a gente não tiver educação, e eu sou um exemplo disso, eu tive educação, tive que batalhar para tê-la, mas que me fez muita diferença. Então, esse projeto de vocês, eu acho que é a transformação, então vocês estão de parabéns. É, Se eu pudesse hoje, e esse é o recado que eu dou, gente, tecnologia, a gente fala que às vezes não tem trabalho, que as pessoas, né, tem desemprego, a taxa de desemprego está alta, mas se a gente olhar números, tem um estudo recente da Brascom, Ale, que fala que até 2025 a gente vai ter um gap de quase 1 milhão, acho que são 800 mil vagas de tecnologia que não vão ser preenchidas, porque não tem gente capacitada. Então pensa só, gente, 800 olha mil vagas é quanta muita oportunidade, gente, né? é muita oportunidade. E óbvio que a gente está falando para as mulheres, e eu falo, quando eu pensei lá atrás, né, eu queria ter uma independência financeira. Eu acho que para quem está buscando independência financeira, para quem gostaria de ter um plano de carreira, não precisa começar numa universidade, né? Às vezes eu falo assim, puta, eu não tenho nem o tempo disponível hoje e também não tenho, talvez, recursos para fazer. Então, um curso profissionalizante transforma, de verdade transforma. Eu diria que, assim, não tenha medo, não pense que, putz, é TI, vou ter que desenvolver o programa. Não, você pode ser um gerente de projeto, você pode ser um gerente de projeto de TI, você pode trabalhar é, como ágil, né? Você não Pode ser precisa, um mentor. você não precisa ser técnico. Esse é Você o não recado, precisa. né? Exatamente. Então, assim, quer fazer uma transição? Cara, o que você que sabe fazer bem, né? Se você tá na área de administração, você vai administrar um projeto, vai ser um gerente de projeto de TI. Você vai começar a ter acesso a isso e você depois pode descobrir, quero fazer um pouco mais. Eu diria que é isso, estudar, ler bastante. A área de TI ainda é a área que paga mais, gente. Assim, não tem muita coisa para falar, né? Você Não quer ter tem muita. Esse é mulherada, o recado, gente. mulherada que quer independência financeira. Gente, olha, as áreas estão aí. E assim, 800 mil vagas de acordo com a Brascom até 2025. Não tem o que pensar, né? A gente tem que começar a Não, olhar. é É muita isso, oportunidade. é muita oportunidade. E não tenha medo, assim. Eu acho que buscar uma pessoa também como um mentor, independente se é um homem ou se é uma mulher, que Uhum. você confia, eu acho que isso ajuda muito. Eu tive cara de pau de pedir várias vezes ajuda. Falar, olha, você consegue me ajudar nisso? Eu tô com dificuldade. Não ter medo de pedir também, eu acho. E os homens também olhar e falar assim, dá oportunidade, né? Os homens que estão em posição de liderança, olhar para o lado e falar assim, deixa eu entender aqui, eu posso ajudar um pouco mais. Porque a gente só vai transformar, né, diversidade quando todo mundo pensar, e não é só homem e mulher, né? A gente tem diversidade é uma coisa muito mais ampla, né, Ale? Muito Exato, mais muito ampla. mais ampla. Beth, nossa, eu amei esse bate-papo. Achei que deu para sentir assim, eu que te conheço, né? Deu para sentir a mulher que você é. E acho que essa é o meu prazer, meu orgulho, né, de ter trazido você aqui. Obrigada pelo seu tempo, obrigada, por aceitar esse convite. Como eu disse, ter você aqui inaugurando esse quadro é um prazer. E, e é isso, muito, muito Não, obrigada mesmo. obrigada a você, parabéns. Olha, gente, a gente não combinou, o pessoal vai achar que a gente combinou de estar roxo e Não, exato, não. Agora a gente tem que falar desse. gente, Vamos a falar de gente tem que papos de falar, mulher. vamos Vamos falar. Gente, falar. não combinamos, é que a Lê é muito assim, cara, pra estar com ela assim, combinando, eu já tô assim, me sentindo o máximo, porque é uma mulher pra mim que é elegantérrima, chiquérrima. Se eu combinei cores igual a ela, eu tô assim, me sentindo, porque ela Não, é a o gente olhou, máximo. eu de roxo e branco. Aí eu olho a Beth branco e roxo. Roxo, Eu falei, gente. Não, gente, esse podcast vai ficar chiquérrimo, porque vai ficar somos chiquérrimo. chiques, né? O quadro Então, tá tudo combinando, então, por favor, valorizem essa paleta. Para quem tá nos escutando né, só por áudio, depois vai lá no YouTube e vê essa combinação que ficou chiquérrima, muito legal. E E espero, né, Beth, que a gente possa fazer outros projetos como esse e outras coisas, né, que a gente pensar, porque eu também acredito nessa união, né? Então, sim. é muito gratificante mesmo. Obrigada, Lê. Muita luz para vocês, muito sucesso aí no projeto, tá?
Um prazer. Obrigada. Beijinhos.